Olá, estou de volta, sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. A gente está estudando um agente tóxico que é uma canseira. Tabaco, tá? É um canseiro, mas não é proibido. Por quê? Porque é aquela história, né? Faz mal só para a pessoa que usa. Será? Será? Eu não sei não, eu acho que não. Já vi uma música aí falando isso. Que é a música? Eu não posso fazer mal a mais ninguém, só a mim mesmo, uma coisa assim. Vou lembrar essa música aí até o final do curso e te falo. Mas enfim, eu não concordo muito com esse negócio de que o tabaco só faz mal para quem usa, não. Mas o grande argumento para que ele não seja proibido, né, é justamente esse. Tá? Porque é uma droga que não traz impacto para a coletividade, mas traz, e eu vou falar sobre as formas de uso do tabaco para você, justamente para argumentar esse início daí. Mas, vamos, antes disso, lembrar o que nós já conversamos. Então, nós já falamos do tabaco. De uma parte introdutória, a parte epidemiológica, que trata sobre a importância dessa droga, né, quantas mortes provocam no mundo e também no Brasil. Isso embasa, muitas vezes, uma prova discursiva ali na introdução. Nós falamos também da comparação do tabaco com algumas drogas mais pesadas e que são proibidas, são proscritas, como LSD, êxtase e também maconha e solventes. Falamos sobre a farmacobotânica, as características botânicas, até te mostrar uma foto, né, para você ver como a planta, como reconhecer a planta, cor de flor, etc e tal. E nós começamos a falar da composição química, eu dei bastante ênfase no bloco anterior sobre a composição química do tabaco, porque ali dentro desse produto, a gente tem uma diversidade enorme de agentes tóxicos. Então, aquilo que eu falei, acho que já falei isso no início do curso. Eu vou estudar um agente tóxico em uma parte da toxicologia, muitas vezes, metais, né? A gente estuda lá em toxicologia ambiental. Mas não necessariamente os metais estão presentes só na toxicologia ambiental, né? Só no meio ambiente. Eles podem estar presentes em várias situações. Em alimentos, por exemplo, aqui no tabaco, né? Então, acaba que é uma classificação mais didática do que real, tá? Essa questão de um agente tóxico ambiental, um agente tóxico, tá? Porque o mesmo agente tóxico ele pode estar em ambientes diferentes. Por exemplo, quando a gente fala dos hidrocarbonetos, a gente pode falar do hidrocarboneto presente no ambiente laboral, né, num solvente orgânico, enfim, ou no ambiente de rua, né, numa toxicologia social, na cola, no Tinder, né, nos inalantes. Eu posso falar dos hidrocarbonetos também presentes na atmosfera, no meio ambiente. Tá? Então não tem tanto essa questão não. O que eu destaquei bastante foi o seguinte: existe um olhar de agentes tóxicos presentes na fase gasosa, né? E um olhar na fase particulada. Na fase gasosa, a gente vai lembrar dos agentes asfixiantes, principalmente monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e cianeto. E também as nitrosaminas que provocam câncer. Esse é o maior mal dessa fase. Mas na fase particulada, a gente vai lembrar de ANA, particulada, ANA, tá? ANA é o quê? Alcatrão, que é aquele mix de agentes tóxicos super prejudiciais. A nicotina, que é um poderoso agente causador de dependência. E a água, tá? Esse daí está presente na fase particular. E além disso, nós temos resíduos ainda de praguicidas e fertilizantes nesse produto. Ou seja, é uma bomba de problema o tabaco, tá? E aí vem a história de que, porque só faz mal para a pessoa que fuma, não faz mal para quem está do lado. Será? Então vamos falar sobre isso? Das formas diferentes de fumantes. Então vamos começar aqui falando sobre a diferenciação, né, entre o fumante de cigarro, porque o tabaco ele pode ser fumado no cigarro, e o fumante de cachimbo ou de charuto. Apesar de serem menos numerosos, na verdade, o que acontece? O padrão de uso do cachimbo e do charuto é um padrão de uso muito diferente do cigarro. O cigarro, ele é mais portátil, né? Você leva para qualquer lugar e tal, ele é mais barato, ele é mais conhecido e, portanto, aceito na sociedade, enfim. Então, ele traz um impacto social menor, acaba sendo utilizado em qualquer lugar. O charuto, o cachimbo, normalmente, ele é utilizado em ambiente doméstico, né? Então, assim, um uso social ali na família ou entre amigos íntimos. Você não vê uma pessoa normalmente usando cachimbo no metrô, né? Então, já começa a diferenciar daí. Mas a gente distingue o fumante de cigarro do fumante de cachimbo ou de charuto também
Por quê? Primeiro, esses fumantes aqui, de cachimbo e de charuto, são menores, né? É uma quantidade menor, são menos numerosos. E muitas vezes eles são mais dependentes do ritual do que do tabaco. Então, aquela pessoa que estuda, por exemplo, estuda muito, é uma pessoa, sei lá, um doutor e não sei o que vai, senta ali, vai relaxar, coloca uma música, não sei o que, e fuma o seu charuto. Então, o padrão de uso, tanto do charuto como do cachimbo, é um padrão envolvido em um ritual. E a pessoa ela depende muito mais desse ritual do que propriamente do tabaco. Tanto é que não é uma pessoa que vai fumar cachimbo, quase que eu falo cachumba, cachimbo ou charuto 3 vezes ao dia, como é o caso, por exemplo, do cigarro. Normalmente ele vai lá esperar o finzinho de tarde, enfim, é todo um parangolé para que a pessoa faça o consumo dessa droga, tá? Então, são pessoas em menor número, né, e são muito mais, apreciam muito mais o ritual do que dependem quimicamente da droga, tá? E quais são e essa tabelinha aqui, só para a gente compilar o que a gente já viu, né? Então, nós temos aqui as 2 fases que nós precisamos lembrar, vou até marcar aqui com você, as 2 fases constituintes da fumaça do tabaco, né? A fase gasosa e a fase particulada. A fase gasosa, eu adoro um esqueminha, porque eu acho que ajuda tanto. Então, vamos pensar na fumaça, tá? Na fumaça. Nós vamos pegar a fumaça aqui, nós vamos dividir em 2 partes, a parte gasosa e a parte particulada. Na fase gasosa, a gente vai lembrar de asfixia e a gente vai lembrar de câncer, tá? E na fase particulada, a gente vai lembrar de múltiplos agentes tóxicos, né? Provocados pela presença do alcatrão, nicotina e, por fim, a água que torna-se um veículo dessas partículas, tá bom? Então, aqui nós temos na fase gasosa o monóxido de carbono, aqui as concentrações em cada cigarro, a amônia, acroleína, acetaldeído, dimetilnitrosamina, acetonitrila e ácido cianídrico. Então, de todos esses, a concentração maior é de quem? Do monóxido de carbono, tá bom? Fase particulada, nós temos aqui maior concentração de quê? Nicotina, tá? E depois nós temos fenol, cresóis, alguns hidrocarbonetos aqui, nitrosamina misturada com nicotina, né? E o cádmio, aqui um metal, que inclusive provoca doenças em diversos sistemas. A gente vai falar, não sei se a gente já falou sobre o cádmio aqui no curso, se eu já falei sobre metais, mas provoca a doença Itai-Tai, que é aquela doença dói-dói, que provoca contorção ali na estrutura óssea, né? Muita dor, osteoporose importantíssima, e além de várias repercussões em outros sistemas, né? Então, olha só, presente um dos constituintes aí da fase particulada da fumaça do tabaco, tá bom? Só para a gente fechar aí essa composição. E aqui a gente fala sobre a questão das diversas formas de uso do tabaco, né? A forma clássica, né, mais utilizada é em forma de cigarro mesmo, ele fazendo parte da composição do cigarro. Pode fazer parte também da composição do charuto, do rapé, do biri ou bide, né? Que é aquele cigarro de palha, né, de folha, que a gente é acostumado a ouvir falar, enfim. O cachimbo, né, que é uma questão mais cultural do que, mas enfim, ainda é muito comum. E o tabaco de mascar, que existe também ali, principalmente para as pessoas que são dependentes já da nicotina, né? Fazendo uso aí dessas formas. São várias formas que podem aparecer, mas de longe, né, a forma mais presente aí na sociedade é a do cigarro, tá? Beleza, e quais são os tipos de fumantes?
Nós temos aqui o fumante ocasional, que fuma de 1 a 2 cigarros por dia, mas ele não é dependente do tabaco. Nesse caso, se ele fuma de 1 a 2 cigarros por dia, não é tão fácil, acaba se tornando difícil mostrar como é nocivo o uso a longo prazo desse produto para essa pessoa, né? Acaba se tornando difícil porque ela não é uma pessoa dependente, ela não fica mal, né, se ela não fizer o uso do cigarro. Então, para você demonstrar o prejuízo desse produto para as pessoas, acaba sendo mais complicado, tá? Então, de 1 a 2 cigarros por dia. Nós temos aqui o fumante regular, que fuma menos de 10 cigarros por dia. Não depende, não tem necessidade de aumentar o número de cigarros. Apesar que eu já acho 10 cigarros um absurdo, mas não, ainda não é uma pessoa dependente, tá? Agora, o fumante dependente é considerado aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia, tá? Esse tem um risco muito alto, tá? Pouco a pouco ele vai se tornando verdadeiramente dependente. Então, como é um hábito, né, que começa muitas vezes na juventude, essa pessoa ela acaba fazendo um aumento aí do consumo ao longo da vida, né, que vai tornando ele um fumante dependente. Então ele começa como ocasional, ele se torna um regular e acaba se tornando dependente. Adorei essa imagenzinha aqui dessa caveirinha, dessa fumaça em forma de caveirinha, que é mais ou menos assim que eu enxergo mesmo a fumaça do cigarro, tá? Bom, e a nossa protagonista dessa situação toda, é claro que é a nicotina, né? E por que a nicotina? Porque é o ingrediente mais ativo da fumaça de cigarro e é um dos agentes tóxicos mais potentes e mais rapidamente fatais que se conhece. A dose letal é de 40 a 60 miligramas. As doses de 40 miligramas já determinam uma sintomatologia grave, né? E fumar de 1 a 2 cigarros, que vai corresponder a 0,3 a 1 miligrama de nicotina, vai aumentar a frequência cardíaca. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial. Então, você já tem aí uma repercussão a nível sistêmico, né? Vai acontecer a redução da temperatura da pele e irrigação sanguínea cutânea. Vai ocorrer um estímulo à secreção de vasopressina. Se eu vou secretar a vasopressina, o que eu vou fazer? Secretar vasopressina significa que eu vou liberar no meu organismo uma substância que tem o efeito de reduzir o calibre do vaso sanguíneo, tá? De aumentar a pressão arterial, como a gente acabou de ver, e acaba que reduz a diurese. Aumenta a glicemia. Então, para as pessoas que já têm problema, por exemplo, de diabetes, né, acaba o consumo do cigarro sendo um agravante. Principalmente quando o fumante está com fome. Então, o cigarro acaba suprindo a fome da pessoa porque aumenta ali a glicose e a pessoa não vai ter uma crise de hipoglicemia. Então, muitas vezes a gente vê, né, o fumante, a pessoa fuma, ela tende a ser magra. A pessoa acaba ficando, né, você vê ali uma pessoa que magra, fuma muito magra, porque muitas vezes ela não sente falta do alimento. Né? Se na hora do almoço ou na hora da refeição ela consumir o cigarro, ela vai aumentar a concentração de glicose ali circulante no sangue, né? E acaba achando que não precisa, porque ela não vai sentir mal, ela não vai ter uma crise de hipoglicemia. Então ela ou come pouco, né? Ou deixa de alimentar naquele dia, enfim, para ela isso não vai ser um problema. Então, esse aumento da glicemia também acaba fazendo com que a pessoa perca um pouco de peso. Principalmente quando o fumante está fumando. Tá, alguns se sentem estimulados, outros sedados. Então, esse efeito aí a nível de alerta, né, estímulo ou sedação, depende do organismo da pessoa. Quais são as vias de introdução ou vias de absorção da nicotina? Via oral, principal, né? Principalmente via oral e pulmonar. Tá? Então, via oral e pulmonar são as principais.
ela é fracamente absorvida no estômago e ela é melhor absorvida no intestino, devido ao meio alcalino e maior superfície de contato. Então, nicotina, a gente vai lembrar de esse I aqui, ó, de intestino, tá? Melhor absorção dela é no intestino. Beleza? O que acontece? A nicotina, ela tá em que parte? Ela tá na parte da fumaça, certo? Certo. E ela encontra-se na forma protonada, ou seja, na forma polarizada, na forma carregada, na fumaça do charuto e do cachimbo, porque ela é alcalina, sendo rapidamente absorvida pela mucosa bucal. Agora, a fumaça do cigarro, ela é ácida. A fumaça do cigarro é ácida, ela tem ácido cinítrico, só lembrar disso, né? Então, ela é ácida. Sendo ácida, ela vai ser bem absorvida pelos alvéolos pulmonares, pH 5,5. Beleza? Então, ela encontra-se na forma protonada, ou seja, na forma carregada, né? Na forma com carga, na fumaça do charuto do cachimbo, porque essa fumaça é alcalina, pH 8,5. Então, charuto, né? E cachimbo, charuto e cachimbo, eu vou lembrar que a fumaça é básica, alcalina. Agora, o cigarro, a fumaça dele é ácida. Como aqui no charuto a fumaça ela é básica e a nicotina está na forma carregada nessa fumaça, então ela não vai ser absorvida na via pulmonar. Ela vai ser absorvida onde? Na boca, tá? Na mucosa bucal. Por quê? Porque ela não vai ter, ela sendo carregada, ela não vai ter uma boa absorção, né, a nível pulmonar. Ela vai ficar ali dissolvida naquele fluido oral e vai ser absorvida na mucosa bucal. Agora, no cigarro, como na fumaça a fumaça é ácida, ela vai estar na forma descarregada, na forma apolar, digamos assim, e assim ela consegue ser mais facilmente absorvida pelos alvéolos pulmonares. Tá? Então a gente precisa lembrar disso aqui para a prova. Fumaça do charuto e do cachimbo é básica, fumaça do cigarro é ácida. Beleza? 25 a 30% do que é fumado alcança a circulação sistêmica porque a biotransformação hepática é extensa. Então, eu vou ter de 100%, no máximo 30%. Então, a biodisponibilidade dessa nicotina, ela é baixa, tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus. De 20 a 25% da quantidade total de nicotina que vai ser inalada, então, tá? E da quantidade tragada, que é diferente, tragar e inalar é diferente. Da quantidade tragada, 90% é absorvido. Então, a gente vai ter ali, a nível de respiração, a nível de entrada dessa nicotina, né? A gente vai ter uma metabolização intensa, né, pelo fígado, uma biotransformação hepática enorme, que vai trazer uma biodisponibilidade baixa para essa droga, né, de 25 a 30%. Agora, quando ela é tragada, e aí a gente tem que lembrar que tragar, essa manobra, né, de tragar é de literalmente engolir. Então, a fumar, a gente vai ter a passagem desse agente tóxico pela via pulmonar.
vai entrar pela via respiratória, vai entrar e vai ser absorvido pelo pulmão. Nesse caso, a gente vai ter uma biotransformação intensa pelo fígado, então a gente vai ter uma biodisponibilidade de no máximo 30%. Agora, quando ela é tragada, ou seja, engolida, a fumaça é literalmente engolida, é como se o fumante bebesse ou engolisse a fumaça. Nesse caso, então, vai ser absorvida a nível de intestino mesmo, de trato gastrointestinal. Então, 90% da nicotina vai ser, de fato, absorvida. Então, tem uma diferença, e por isso que o efeito do tabaco depende muito da performance ou da habilidade do fumante, porque nem todos os fumantes são capazes, né, têm a habilidade de tragar. Então, se acontece isso, acaba sim tendo uma biodisponibilidade maior. Então, quando ela é fumada, biodisponibilidade de 30%. Quando ela é tragada, até 90% absorvida. A concentração plasmática está aumentando progressivamente, atingindo o valor máximo em 10 minutos. Então, você vai ter o valor máximo de concentração em 10 minutos. Essa diferença aqui, ó, em relação ao pH, né, da fumaça, do cachimbo, do charuto, e o pH da fumaça do cigarro e a absorção da nicotina, vai trazer um impacto também a nível de quê? A nível de consequências, né? Então, eu vou ter ali, ó, fumantes de charuto e de cachimbo vão ter câncer bucal. Por quê? Porque a absorção da nicotina vai ser a nível de mucosa bucal. E fumantes de cigarro vai ter um câncer pulmonar. Olha que coisa interessante, né? Isso aí dá até margem para uma prova discursiva. Né? Muitas pessoas estudam toxicologia e não se atentam para esse detalhe, para essa consequência em relação à diferença de padrão de consumo. Então, a mesma droga sendo consumida em um padrão diferente, através de um produto diferente, acaba trazendo consequências diferentes. Então, por quê? Olha a pergunta que pode aparecer na prova. Por que, né, justifique os diferentes efeitos a nível de câncer, né, carcinogênicos, do tabaco com o padrão de uso de cigarro e de charuto e cachimbo? É uma questão difícil, não é questão fácil. Eu apostaria que quase que a totalidade não acertaria essa questão. O que a pessoa deveria argumentar? A diferença de pH da fumaça nos produtos vão impactar na absorção da nicotina pelo organismo, que vai trazer consequências a nível de câncer de boca ou de câncer de pulmão. Como o charuto e o cachimbo apresentam uma fumaça cujo pH é básico, e a nicotina estando na forma protonada, ela não vai conseguir ser absorvida pelo pulmão, então ela vai ser dissolvida no fluido bucal e vai ser absorvida na própria boca. Agora, já o cigarro, como tem a fumaça ácida, ele consegue levar essa nicotina até o pulmão. E aí ela vai ser absorvida a nível de alvéolos pulmonares. Então aí ela vai ter consequência em relação a carcinogênese, né, de provocar câncer de pulmão. Então olha que questão difícil, não é uma questão fácil. Ainda em relação ao toxicocinético do tabaco, a gente tem aqui, ó, distribuição, biotransformação e excreção da nicotina. Ela é pouco ligada a proteínas plasmáticas, então ela vai ser rapidamente e amplamente distribuída a órgãos e tecidos. Quando uma droga é pouco ligada a proteínas plasmáticas, ela está facilmente biodisponível, ela vai chegar rapidamente ao seu local de ação, né? Então ela é uma droga ativa, sempre quando a droga ou o medicamento está ligada à proteína plasmática, ela está na forma de reserva, ela está inativa. Quando ela se desliga dessa proteína plasmática, é que ela sim está na forma ativa e pode atingir o seu alvo fisiológico, né? A nicotina ela atravessa a barreira placentária, tá? Então a grávida, né, gestante, fumante, ela vai levar essa substância para o embrião, para o feto, e é absorvida pelo leite materno. Então a lactante também libera ali nicotina no leite materno. Então não deve fumar nem durante a gestação, nem durante a alimentação. De 80% a 90% é biotransformado no fígado, como nós vimos, essa metabolização a nível hepático é extensa, né? Ela tem um tempo de meia-vida de 2 horas, a nicotina, pelo tabagista crônico, né? Ela é excretada inalterada na urina de uma maneira dependente de pH.
O pH urinário menor do que 5, ou seja, um pH ácido, vai provocar 23% de excreção de nicotina inalterada, e um pH básico vai reduzir essa excreção inalterada da urina, da nicotina. Tá? Vai cair para 7 a excreção da nicotina inalterada. A acidificação da urina aumenta o consumo de cigarros de tabaco em seres humanos. Quanto mais ácida essa urina, né, maior vai ser a concentração de nicotina eliminada e mais rapidamente essa pessoa vai sentir falta de nicotina e vai fazer o reforço dessa droga. Beleza? Principais efeitos tóxicos. E eu vou fechar a aula falando exatamente sobre isso com você, tá? Principais efeitos tóxicos do tabagismo. Nós vamos ter doenças coronárias, né? E outras formas de doenças vasculares, como consequência ao efeito, né, do tabagismo. Bronquite crônica, porque vai ter uma inflamação, né, provocada pelos milhares de agentes tóxicos presentes no tabaco. Enfisema, que é uma espécie de cicatriz que aparece no pulmão em razão das lesões naturais, né, da presença desses agentes tóxicos. O próprio câncer, né? Efeitos nocivos na gravidez, por ser um conjunto de drogas que atravessam a barreira placentária. E os efeitos nocivos vão desde da taxa de crescimento retardada, então o feto ele não consegue se desenvolver normalmente em relação à estatura, pode acontecer uma mortalidade perinatal, pode provocar aborto, né? Pode provocar placenta prévia, deslocamento de placenta, síndrome da morte súbita infantil, né? Então, muitas vezes o recém-nascido acaba nascendo já com um nível de... Já tem uma mudança de hemoglobina no evento do nascimento, já tem uma repercussão hematológica só pelo evento do nascimento, natural, independente da presença de um agente tóxico presente no tabaco ou não. Mas quando você tem um feto, ou no caso um bebê, né, que nasce, um feto que fez ali ao longo de toda a gestação, né, o consumo desses agentes tóxicos, e ele nasce, já tem essa conversão de hemoglobina fetal, né, normal, que acontece com todo bebê, ainda tem uma concentração de carboxiemoglobina, metahemoglobina, enfim, presença de diversos agentes tóxicos que prejudicam a respiração. Então esse bebê ele pode ter a síndrome da morte súbita em razão da dificuldade realmente de saturar. Principais substâncias químicas isoladas da fumaça relacionadas a esses efeitos: a própria nicotina e as substâncias asfixiantes aqui, né? Monóxido de carbono, principal representante, substâncias irritantes da mucosa respiratória e compostos com ação cancerígena. O tabagismo, né, vai produzir danos em todos os órgãos do corpo, causa muitas doenças, enfim, provoca indução enzimática. Lembre disso, porque alguns casos clínicos, né, muitas vezes concursos, e até provas de residências trazem casos clínicos como uma das etapas da prova, ou questões abertas, discursivas, e é muito importante que a gente saiba quais são os indutores enzimáticos. E toda vez que tem um paciente fumante, a gente tem que lembrar que o tabaco produz indução enzimática, tá? Ele aumenta, até por ser um produto, né, um agente tóxico de uso crônico, acaba ensinando o seu organismo a aumentar a quantidade de enzimas no fígado para metabolizar esse tanto de coisa que ele faz consumo, né? Então, ele induz a formação a produção de enzimas hepáticas. Ou seja, isso vai reduzir o tempo de vida o tempo de ação de diversos medicamentos no organismo. Se eu sou um indutor enzimático e eu faço uso de um outro medicamento, esse medicamento ele vai ser metabolizado e eliminado muito mais rapidamente do que uma pessoa que não faz uso de nenhum indutor enzimático. Então, existe aí uma interação entre o tabaco e outros medicamentos e outras drogas. Então, ele vai biotransformar diversos fármacos mais rapidamente do que os não fumantes. Ou seja, em português claro aqui, né? A ação de medicamentos em fumantes ela é mais curta do que em não fumantes. Porque os fumantes, eles
tem essa indução, essa produção de enzimas do fígado maior, né, do que um não fumante, então ele vai ter mais enzimas disponíveis. Quando o medicamento cai na corrente sanguínea, rapidamente vai ser metabolizado. Principais fármacos afetados: antispirina, cafeína, fenacetina, imipramina, propranolol, teofilina e varfarina. Por que eu circulei o propranolol? Porque normalmente uma pessoa que é fumante, ela acaba, com o passar dos anos, né, se tornando também hipertensa. E ela vai fazer o uso de algum antihipertensivo. E aqui eu tenho um problema que o próprio uso do tabaco, né, o consumo do tabaco, vai reduzir a ação de um antihipertensivo. Então vai ressaltar um efeito, né, de aumentar a pressão arterial, né, de um paciente que, teoricamente, toma o medicamento para reduzir. Né? Então, fica aquele impasse, aquele paradoxo. Tá? Então, a indução enzimática faz com que o propranolol do fumante, né, tenha um efeito menor, por menos tempo. E aqui a gente tem a tabelinha do César Yoga, né, que traz ali, adoro essas tabelinhas dele, porque ele consegue compilar de uma forma muito clara, né, por categoria, né, quais são as evidências para realmente concluir a relação de causa e efeito, né, com o uso do tabaco. Então, nós temos aqui, para o fumante ativo, nós temos alguns resultados aqui, ó, câncer, doenças cardiovasculares, efeitos respiratórios, efeitos na reprodução e alguns outros efeitos. Então, aqui são evidências suficientes para dizer que existe relação de causa do tabaco com a ocorrência disso aqui. Tá? Então, existe evidência suficiente para afirmar isso. Na outra tabelinha que nós vamos ver evidências que são sugestivas, não são confirmatórias, mas são sugestivas de que pode ser que existe uma relação entre o uso do tabaco com os efeitos, os desfechos que a gente vai falar, relacionados também a câncer, efeitos respiratórios, efeitos na reprodução. E aqui a terceira tabelinha são evidências que são inadequadas para inferir presença ou ausência da relação de causa do tabaco com os efeitos, os desfechos que a gente vai listar. Efeitos respiratórios, efeitos reprodutivos e outros efeitos. Então, essas tabelinhas aqui do Seis Yoga, tem a última aqui, ó, evidências sugestivas de nenhuma relação causal entre o tabaco e os desfechos. Então, aqui, ó, são situações em que não tem ligação nenhuma, tá? Então, são 4 tabelinhas que eu vou apresentar para você na próxima aula, que trazem informações sobre a relevância de uso do tabaco, né, a relação do uso do tabaco com aquela consequência, por exemplo, câncer de bexiga. Será que tem relação o uso do tabaco com câncer de bexiga? Será que essa evidência ela é suficiente? Será que ela é só sugestiva ou se ela é inadequada? Tem ligação ou não tem? É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Eu espero você. Até mais.